Irmãos, boa noite. Tudo bem? Vamos abrir aí as nossas Bíblias na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de número 2 ao verso de número 4. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mantenha, por gentileza, você que puder, sua Bíblia aberta. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor, para então estudarmos esta porção da palavra de Deus na carta de Tiago. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti em oração. A Tua palavra foi lida e nós passaremos agora ao momento de explicá-la. Nós estamos aqui querendo compreender melhor aquilo que dizem as Escrituras e nós não podemos fazer isso sem a ação poderosa do Teu Espírito Santo. E é por isso que nós suplicamos pela bênção da iluminação do Teu Santo Espírito, para que ao navegarmos aqui por estas sagradas letras, ó Deus, nós possamos sair daqui cheios do conhecimento do Senhor, de uma compreensão revigorada a respeito daquilo que diz a Tua palavra. Essa é a minha oração humilde em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pensar um pouco hoje, irmãos, sobre o benefício das provações. É justamente sobre isso que Tiago, autor desta carta, que cresce ser Tiago, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, é sobre isso que ele está falando aqui a essa altura, nesse texto que nós lemos, logo após a saudação que ele faz aos irmãos que são alvos destes escritos, alvos desta carta. E esse aqui é um tema muito recorrente nessa carta de Tiago. Ele fala muito sobre as provações e sobre como lidar com elas, sobre como enfrentá-las, sobre como sofrer, sobre como vivenciar estas provações para a glória do Senhor. E a gente vai pensar um pouco sobre o benefício dessas provações, deste sofrimento. E o objetivo de Tiago aqui, ao escrever esta carta, e ao escrever especificamente isso para os seus irmãos, é ajudar aqui os seus leitores a amadurecer na fé deles, a terem uma fé cristã mais madura, melhor fundamentada. E não é de surpreender que ele vai começar justamente discutindo o problema das tribulações, das provações, daquilo que todos os crentes necessariamente, e não somente os crentes, mas quaisquer pessoas enfrentam. A gente passa por tribulações ao longo da nossa vida. Nós sofremos com provas e mais provas intermináveis, algumas que parecem que não vão acabar nunca. E estes leitores aqui, esta comunidade aqui, estava passando por suas lutas, por suas dificuldades. Eles estavam tendo a sua fé provada. A ideia aqui de Tiago é que esses cristãos eles precisam se tornar mais maduros à medida que eles sofrem. E esse tema da maturidade que vem através do sofrimento ou através das provações, ele não é nenhum tema novo na Escritura, especialmente no Novo Testamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ver aqui, temos mais textos, mas a gente vai ver aqui 2 textos que nos dão provas de que este tema do amadurecimento através das provações é um tema comum no Novo Testamento. Romanos 5, versos 3
e 4. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Agora abra aí a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, logo após aí a carta de Tiago. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. Veja o que diz a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós vemos aqui, agora através do apóstolo Pedro, mais uma vez o tema desta maturidade da fé que vem por intermédio das provações, das tribulações. O que nos ensina, irmãos, que as dificuldades que nos afligem, elas têm por objetivo aprofundar o nosso compromisso com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, o nosso mediador. Só que esse propósito, ele somente pode ser alcançado se nós respondermos de maneira correta às provações, diante das aflições, das tribulações. Nós não vamos alcançar a maturidade cristã por meio das provas e das tribulações, reclamando o tempo inteiro das coisas que nos afligem. É incompatível com a realidade de uma fé madura. Nós não vamos alcançar uma estatura de um cristão com uma fé madura no Senhor, melhor fundamentada, mais firme, sendo que ao primeiro vento de aflição, de tribulação, de dificuldade, nós então procuramos resolver as coisas do nosso próprio jeito, com a força do nosso próprio braço. Então, Tiago ele tem aqui para nós importantes lições que nos ajudam a entender o modo correto como nós devemos, enquanto cristãos, lidar com as provações. E para entender um pouco melhor sobre isso, brevemente, a gente precisa saber que Tiago ele está escrevendo aqui para cristãos judeus e que estavam vivendo em uma situação muito peculiar. Tiago, irmão de Jesus, ele era o bispo, o pastor da igreja de Jerusalém. Uma igreja muito importante naquele tempo. E muitos dos cristãos, dos judeus convertidos à fé cristã, eles haviam sido expulsos de Jerusalém. Eles haviam perdido as suas casas, eles haviam perdido as posses deles, e ele está se dirigindo a essas pessoas. Ele, pastor da igreja que estava sediada na cidade de Jerusalém, está escrevendo para cristãos judeus que foram expulsos da cidade de Jerusalém, que haviam perdido tudo, que estavam sofrendo, sendo oprimidos, sendo arrastados pelos tribunais por ricos que os oprimiam, ganhando pouco ou quase nada, ou até mesmo sem trabalho. Ele está escrevendo para gente que está sofrendo, gente que está sendo explorada, gente que está sendo difamada
por causa de sua fé em Jesus Cristo. E a estas pessoas, então, Tiago, ele dirige esta carta com um tom pastoral. E a primeira admoestação dele, a primeira exortação de Tiago aqui para esses crentes que estão sofrendo, é que eles devem, então, aprender a como sofrer. E não só aprender a como sofrer, eles devem se alegrar nos sofrimentos. Eles devem se alegrar nos sofrimentos. Veja aí o verso de número 2 que nós lemos. Tiago dizendo aos seus irmãos, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Tiago chama aqui os seus leitores de irmãos. Tiago, o objetivo dele aqui, ao referir-se dessa forma a estes crentes, a esses leitores, é tornar o apelo dele mais íntimo. É mostrar assim, olha, nós somos membros da mesma comunidade. Nós estamos falando aqui de igual para igual uns com os outros. Não há ninguém aqui em condição privilegiada. Eu sou um com vocês da mesma forma que vocês são um comigo. Nós estamos caminhando juntos, nós estamos passando por isso juntos. Ele emprega aqui esse termo, meus irmãos, para tornar o apelo dele mais íntimo. E a estes irmãos ele dirige esta admoestação. Ele diz que eles devem se alegrar ao passarem por várias tribulações. Agora veja bem, primeiro você diz, meus irmãos, para tornar o apelo mais íntimo. Depois você está dizendo assim, olha, se alegrem nas tribulações pelas quais você está passando. Vocês já pararam para pensar na condição dessas pessoas que estavam sofrendo, leitores dessa carta, ouvindo Tiago falar isso? Tiago continuava em Jerusalém. Diferente de muitos dos seus irmãos que tinham sido expulsos, que não estavam lá, ele continuava em Jerusalém. Então, talvez, é possível, que tivesse alguns irmãos que ouvissem essa fala aqui de Tiago e pensassem assim, está lá na vida boa, né? A situação dele está tranquila, ele não perdeu a casa dele igual eu perdi. Ele não perdeu as posses dele como eu perdi. Né? Parece tão incompatível com o cenário, com a realidade. Entretanto, irmãos, a verdade é que Tiago sabia exatamente que tipo de sofrimento era esse que os cristãos estavam passando por ele. Lá em Atos dos Apóstolos, você não precisa abrir aí, nós vamos ver no capítulo 8 a narrativa da morte de Estevão. E Tiago, ele estava lá. Ele havia assistido à morte de Estevão. Ele estava assistindo todo o início daquele movimento que culminou na expulsão desses crentes, desses judeus que haviam se convertido à fé cristã, da cidade de Jerusalém. Gente que havia deixado sua casa, seus parentes, que havia deixado tudo para trás, que tinha que agora procurar um jeito de reconstruir a vida em outro lugar, talvez escondido, porque nesse outro lugar também ele tivesse suscetível a todo tipo de provações. Ele sabia qual era o sofrimento, mas, embora ele soubesse, é possível que pessoas recebessem isso com dificuldade. Como que ele fala para a gente se alegrar nas provações, né? É parecido com, talvez, aquela ideia de alguns irmãos que possam olhar para um pastor e falar assim, esse pastor ele sabe ele sabe preparar bons sermões, mas ele vive completamente alheio à vida das ovelhas dele. Ele não sabe o que elas estão passando, ele não sabe como elas têm sofrido, ele sabe subir no púlpito, falar com todo mundo, mas ele está completamente desligado, ele não se importa com as pessoas. Pode ter gente que ouvisse Tiago falando isso e pensasse da mesma forma. Mas a verdade é que não, Tiago sabia exatamente pelo que os irmãos dele estavam passando. E ele se compadecia desses irmãos. Ele não estava alheio às provações daquele povo. Ele está ciente das provações dele. E ele também está ciente da tarefa pastoral dele, que é a de dirigir a estes seus irmãos uma palavra de encorajamento, para que eles suportem firmes a estas provações. E quando Tiago diz que esses crentes devem se alegrar nas provações, ele não está só, irmãos, ecoando as palavras
de Paulo e Pedro, conforme nós lemos nos textos aqui. Ele está ecoando as palavras do próprio Cristo. Abra sua Bíblia aí em Mateus 5. Veja o que está por trás do ensino de Tiago, da exortação de Tiago aos seus irmãos que estavam sofrendo. Mateus 5, verso 11 e 12. Veja o que já nos ensinava Jesus no Sermão do Monte. Ele diz assim, verso 11: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, qual é a razão da exortação de Tiago aqui? A razão da admoestação de Tiago é o fato de que as provações são as circunstâncias difíceis que Deus usa para testar, para provar a fé do crente. E essas provações que os crentes têm de enfrentar, elas podem vir de diversas formas e de diversas maneiras. Não existe, irmãos, a promessa para nenhum crente de que ele vai viver vida tranquila, sem provações, sem passar por dificuldades, sem que ele sofra por causa de sua fé. Mas como é que um crente deve sofrer e passar pelas provações? Com alegria. Esta é a admoestação de Tiago, é a exortação. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E por quê que eu devo me alegrar com as provações? Por causa desta consciência de que as provações, elas não são situações aleatórias da nossa vida, ou que acontecem fora do controle de Deus, como se Deus não estivesse a controlá-las todas. As provas, os testes para a nossa fé, os sofrimentos são meios que o próprio Deus tem para nos provar e para nos fazer crescer e para amadurecer a nossa fé e para nos tornar mais fiéis, mais confiantes nele, mais capazes de depender dele e de seu poder. É por isso que Tiago olha para os seus irmãos e diz: se alegrem, Deus está provando vocês. E se ele está provando vocês, ele certamente há de transformar vocês também. Ele vai firmar a fé de vocês. Ele vai fortalecer a confiança de vocês. Ele vai criar musculatura espiritual em vocês. Vocês vão sair dessas provas melhores, mais firmes, mais crentes. Fiquem alegres. Sofram com alegria. Entendam o privilégio que é estar passando por essas coisas, mas sabendo que o Senhor é quem os prova. O Senhor é quem está na condução de todas essas coisas. Vocês não estão sozinhos. O Senhor não perdeu o controle. Essas coisas não vão acabar de vez com a vida de vocês e afastá-los do Senhor. O Senhor trabalha também através de circunstâncias difíceis. E entender isso, irmãos, é tão difícil nos nossos dias. Por quê? Porque há uma tendência, e muito desta tendência tem relação direta com o nosso próprio coração e com aquilo que nós desejamos. E nós todos, eu acho que eu não estou errado aqui de falar em nome de todos vocês aqui, nós todos queremos uma vida boa, nós todos queremos vida tranquila, né? Uma vida sem dificuldade, sem sofrimento, o que é impossível para qualquer pessoa, não somente para cristãos. Mas talvez uma outra questão que diga respeito a essa coisa de ouvir isso e desse ser um discurso difícil para nós, tem a relação com o fato de que no nosso meio, no meio religioso, a gente tenha convivido com muita frequência com pessoas constantemente prometendo para a gente o quê? Essa vida fácil. Essa vida sem provas, sem dificuldades.
Não é Deus é o quê, né? Ele é um mero despenseiro de bênçãos. Então você vem à igreja, você cumpre com suas tarefas ordinárias e espirituais, você contribui com seus dízimos e suas ofertas, você participa regularmente dos trabalhos e atividades da igreja, e agora, em troca, o Senhor faz o quê? Ele te dá uma vida boa, uma vida agradável, um bom emprego, um bom salário. E a primeira sombra de sofrimento, esse dito crente faz o quê? Desaba. Ele desaba. Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando esse sofrimento? Por que eu perdi o meu emprego? Por que eu não consigo uma promoção? Por que a minha empresa está falindo? Por que o candidato que eu queria não foi eleito? Por que eu perdi alguém querido? Essa pessoa agora desaba, acabou, a vida acabou para ela. Porque ela não entende que o Senhor é quem está por trás destas provas. O Senhor é quem conduz até mesmo esses momentos mais sombrios. Eu gosto muito de uma música do Estênio Marcius que se chama Tapeceiro. E ele usa a figura do tapeceiro para poder exemplificar isso. Ele diz assim na canção: a minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Ele diz que quando você olha do avesso assim, você não imagina o desfecho. Mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. A gente às vezes, irmãos, não consegue entender essas cores mais nubladas e tristes da nossa vida, essas provações e sofrimentos. Mas o tapeceiro, ele está teando ali esse tapete, ele está fazendo a obra dele. No final das contas, a gente vai entender isso. O pastor Paulo, ele sempre fala comigo, ele fala assim, se a gente soubesse o que Deus sabe, a gente não ia sofrer do jeito que a gente sofre. E se a gente soubesse aquilo que Deus sabe, a gente não ia fazer nada diferente do que Ele faz. A gente precisa confiar no Senhor. E se nós conhecemos ao Senhor, então, irmãos, é possível se alegrar no sofrimento. É possível se alegrar quando passando por várias provações. E ele continua aí no verso 3. E ele vai dizer assim, verso 2. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por que então que o crente deve se encher de alegria em meio às provações? Em meio ao sofrimento? Porque toda vez que Deus prova o crente tem que se alegrar. Ele tem que ser capaz de se alegrar. Porque de acordo com Tiago, o que ele diz aqui? Que a provação da fé, uma vez confirmada, ela produz o quê? Perseverança. Perseverança. O que é requerido de todos os crentes fiéis de Jesus. O que a Escritura nos ensina? Que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E veja só o que é que produz perseverança nos crentes. A provação da fé. São as provações. São os dias maus. São os dias sombrios, irmãos. Eles é que fortalecem a nossa fé. Eles muitas vezes são os meios de Deus para nutrir a nossa fé. O verbo saber aqui, logo no início do verso 3, sabendo, o verbo saber aqui é uma palavra-chave para a gente entender justamente o que o nosso irmão Tiago está escrevendo. O crente, ele sabe que as provas que ele suporta não chegam por acaso. Aqui nós estamos falando de uma consciência clara do que está acontecendo. O que Tiago está dizendo aqui
para os seus leitores, irmãos, e para nós também, não é que diante das provações a gente não deve sofrer. Não é isso que Tiago está falando. Não é como se... E eu tenho certeza que provavelmente todos de vocês em algum momento passaram por isso na sua vida, né? Às vezes a gente está passando por um momento difícil, compartilha com a pessoa, né? Conversa com a pessoa e relata ali todos os problemas, as circunstâncias. A pessoa vira pra gente depois de ouvir tudo e diz o quê? Não fica assim não. Né? Como se fosse possível. A gente ouve isso, a vontade que dá é de bater na pessoa às vezes, né? Dependendo das circunstâncias. Porque você ouve isso da pessoa e fala assim, ela não escutou nada do que eu tô falando. Ela tá falando pra mim não ficar assim, como se fosse possível eu não ficar assim. O que a pessoa tá falando pra você? Não sofre não. Ah, eu perdi meu emprego. Não sofra. Não, o que Tiago está dizendo, irmãos, não é olhando para os irmãos que estão sofrendo lá, em todas as circunstâncias que eles estavam, falando assim, irmãos, não sofram com isso não. Ó, que bobeira é essa? Não, Tiago, ele está dando um norte para que esses irmãos aqui saibam como sofrer. Nós sofremos, irmãos. Nós choramos. Nós nos entristecemos. Nós levantamos muitas questões. E isso é legítimo. Mas o que deve estar por trás de tudo isso? Esta consciência, este saber de que as provas que nos advêm, elas não vêm do acaso. O Senhor está por trás delas. E é isso que nós precisamos ter em mente. Estas provações, diz Tiago, produzem perseverança. O crente, ele é testado aqui no sentido de passar por um processo de purificação. É como se a fé do crente estivesse sendo depurada, assim como é o ouro no fogo. Então, assim como o ourives ele vai removendo as impurezas ali do ouro no fogo, daquele metal ali no fogo, vai purificando aquele metal, é a mesma coisa que o Senhor está fazendo com os crentes por meio do sofrimento e das provações. O Senhor ele está purificando a nossa fé, irmãos. Ele está tornando a nossa fé mais robusta. Ele está tirando o nosso olhar das coisas que são transitórias e que dividem a nossa atenção para que nós coloquemos o nosso olhar nele somente. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui através de Tiago. Nós estamos, ao passarmos por provações, enfrentando um processo de purificação da nossa fé. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja, meu irmão, o que o Senhor requer de nós é esta consciência, este saber que no fim das contas tudo vai se encaixar. No fim das contas, o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E nós precisamos trazer isso conosco, como nós cantamos, né, naquele hino. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu estou sofrendo agora. Eu estou chorando agora. Eu estou passando por dificuldades agora. Eu estou assistindo uma enfermidade em um ente querido que pode morrer a qualquer momento agora. Eu estou enfrentando a dificuldade de ter que ver a despensa da minha casa vazia. Eu estou vendo os meus filhos sofrendo por diversas tribulações. Eu estou passando por todas essas situações. Mas eu sei quem é que está por trás de todas as coisas. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ao final, embora eu não entenda agora, eu não consiga compreender, a minha percepção seja tão limitada, eu não tenho o quadro completo, eu sei que no final eu vou sair disso com uma fé mais firmada no Senhor. Uma fé purificada. É por isso que nós devemos nos alegrar nos sofrimentos, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz
perseverança. E o verbo produzir aqui transmite, irmãos, um significado no grego de colocar algo em prática inteiramente ou minuciosamente. Tiago escreve aqui que a aprovação da nossa fé, ela continua a produzir perseverança. É um ato contínuo, ele não para. Então, o crente confia que Deus é a sua fonte de auxílio, de socorro, de força, de consolo, e esta fé, esta aprovação vai continuando a produzir essa perseverança, essa capacidade de, mesmo em meio aos sofrimentos que tendem a querer fazer a gente parar, né, pisar no freio, fazendo com que a gente continue. Eu estou sofrendo, mas eu continuo vindo aqui à igreja. Eu continuo servindo ao Senhor com meus dons e talentos. Eu continuo crendo na divina provisão. Eu continuo entregando parte dos meus recursos, sabendo que o Senhor é quem me dá todas as coisas. Eu continuo a trabalhar. É uma fé ativa no processo da aprovação. Não é uma fé passiva. E é o próprio Tiago que diz que o quê? Ele diz que uma fé sem obras, ela é o quê? Morta. O crente, ele não fica passivo no processo de provação e de tribulação. Ele continua trabalhando, ele continua servindo, ele continua avançando. É uma produção contínua, inteira. Ela cuida de todas as áreas, ela é minuciosa de perseverança na vida do crente. É isso que faz com que seja possível suportar os períodos de provação. O crente que possui a virtude da firmeza e se agarra a Deus pela fé, ele persiste em fazer a vontade de Deus e não desvia o seu olhar do Senhor. É isso o que Tiago está nos ensinando aqui. Agora veja o verso de número 4. Último verso deste texto. Diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago agora ele volta a repetir aqui o substantivo perseverança. E ele faz isso para poder demonstrar que esse conceito aqui é um conceito importante nessa sua carta, nessa epístola. Quando ele repete o termo perseverança aqui, ele está fazendo alusão ao ensinamento de Jesus em duas ocasiões diferentes, em que Jesus ensinou aos seus discípulos dizendo que aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. E a ideia aqui de Tiago é qual? Quando ele diz que a perseverança deve ter ação completa. A ideia aqui, irmãos, é que nós não podemos apressar a perseverança. Quando ele diz que a perseverança tem de ter ação completa, é que ela tem um tempo. A gente não consegue apressar as coisas, correr com as coisas do nosso jeito. Imagina só uma pessoa com uma fratura na perna, ela quebrou a perna. E ela está passando pelo processo de recuperação. E ela chega no seu médico para poder ver como anda a situação da sua perna. O seu médico vira para ela e diz assim: olha, está tudo certo, a sua recuperação está sendo satisfatória, né, continuando desse jeito aí até o final do processo. Você vai sair disso aqui novo, cara, zero bala, perna nova, parecendo que nada aconteceu. E aí, passando por esse processo ali de reestabelecimento, né, com a sua perna quebrada, faz mais algumas visitas ao médico e o médico continua dizendo a mesma coisa, está tudo certo. Recuperação satisfatória, é isso aí, vamos continuar. Essa pessoa está com a perna quebrada e ela sabe o que ela não deve fazer. Ela sabe o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. Ela sabe que ele não deve agora ignorar o fato de que ele teve uma fratura na sua perna e sair para jogar bola com os amigos e forçar a perna dele. Ele não pode fazer isso.
ele precisa o quê? Deixar que a recuperação dele ocorra no tempo determinado, tem o seu tempo. Ele não pode apressar as coisas. Se ele sai de repente, depois da primeira visita ao médico, fala assim, ó, sua recuperação tá ok, é só continuar assim, já liga pros amigos e fala assim, e aí, vamos marcar aquele futebol lá. O que vai acontecer com a perna desse camarada? A situação da fratura dele vai ficar ainda pior. O resultado disso vai ser desastroso. O que o Tiago tá nos ensinando aqui é que quando ele diz que a perseverança deve ter ação completa, é que a gente não pode apressar a perseverança. Ela tem o seu tempo para ser forjada no nosso caráter. A gente precisa encarar esse tempo de frente. A gente precisa ter paciência. Lembrem de Paulo lá, na sua segunda carta aos Coríntios. Paulo, ele diz que pediu ao Senhor para remover um espinho de sua carne. Ele vai dizer lá, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Não há qualquer menção sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo. Mas Paulo, esse espinho representa com certeza algo difícil, duro para ele. Ele diz que 3 vezes pediu ao Senhor para que retirasse aquilo dele. E qual é a resposta que ele diz ouvir do Senhor? Ele diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês veem o termo aperfeiçoa sendo usado aqui? Essa aqui é uma palavra semelhante a que Tiago está usando aqui. Ele diz que a perseverança ela deve ter ação completa para que nós sejamos o quê? Perfeitos e íntegros. E o Senhor está respondendo para Paulo lá que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O que o Senhor estava fazendo na vida de Paulo era mais importante do que agora chegar e retirar aquele sofrimento da vida de Paulo. E Paulo entendeu isso. Ele sabia que o Senhor era a fonte capaz de providenciar todos os recursos necessários para que ele continuasse a conviver com aquele espinho em sua carne. Para que ele continuasse a suportar aquele sofrimento. A perseverança precisa ter ação completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros. Esse é o propósito. E o que quer dizer perfeitos aqui, irmãos? Quando Tiago está dizendo que o propósito de uma ação completa da perseverança é tornar-nos perfeitos, o que ele está dizendo? Definitivamente, perfeito aqui não quer dizer sem pecado. Tá bom, irmãos? A ideia não é a ideia de ser alguém sem pecado. E não é nem mesmo uma ideia escatológica. Não está apontando para o fim de todas as coisas em que nós seremos, então, totalmente aperfeiçoados. Nós seremos perfeitos. Tiago está falando aqui sobre a fé presente daqueles crentes. A experiência de vida presente daqueles crentes. Mas ele não está dizendo que eles vão ser perfeitos no sentido de não ter pecado algum mais. É a mesma ideia do que nós vimos o pastor Paulo explicando aqui nos sermões que ele tem pregado em Filipenses sobre a busca da perfeição que o apóstolo Paulo menciona lá na sua carta aos Filipenses. Então, perfeito aqui não significa sem pecado. Veja o que diz o texto de Tiago mesmo, mais à frente no capítulo 3, lá no verso 2. Ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Primeiro ele diz que todos nós tropeçamos, mas ele diz que aquele que não tropeça no falar, ele é capaz de refrear todo o corpo. Ele é o quê? Perfeito varão. E ele está usando a palavra perfeita ali, não para poder referir-se a uma pessoa sem pecado. A ideia, a intenção de Tiago aqui é transmitir um conceito de integridade. O que ele está dizendo quando ele diz que
esta perseverança em sua ação completa, ela visa tornar-nos perfeitos. Ele está dizendo aqui que ela visa tornar-nos pessoas que não ficam a desejar em ponto nenhum na nossa vida. Todas as áreas da nossa vida são afetadas por esta transformação que nós sofremos. A NVI traduz esse termo perfeito como maduro. Maduro. Tiago está apontando aqui para uma maturidade, uma vida integralmente, por inteiro, por completo, transformada pelo Senhor. E íntegro aqui é um sinônimo de maduro ou de perfeito, que é a tradução que nós temos aqui na nossa versão. Nós vamos ver lá em Atos 3, no verso 16, que em nome de Jesus, Pedro, ele curou um coxo que se sentava diariamente para poder mendigar no pórtico de Salomão ali. E o texto vai dizer que os pés e tornozelos desse homem, eles se tornaram fortes de modo que ele pudesse agir como um ser humano completo, sem deficiência. Ele foi integralmente curado. Ele foi curado por inteiro. É isso, esta ideia de integridade que o nosso irmão Tiago quer transmitir para os seus leitores e também para nós. Então, fica claro isso para nós quando nós vamos ler aqui a última sentença, a última oração deste texto. Ele diz que é para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, todas as áreas da nossa vida afetadas. Nós não deixamos nada a desejar em ponto nenhum. Isso muda o nosso jeito de falar. Isso muda o nosso jeito de nos portarmos, de lidarmos uns com os outros. Isso nos muda por completo. É isso que o Senhor está fazendo conosco. E apesar de todos esses termos aqui afirmarem o mesmo conceito, Tiago faz isso primeiramente de modo positivo e depois de maneira negativa. A ideia é que se nós recebemos todas as partes necessárias para nós nos tornarmos perfeitos e íntegros, e se Deus nos deu todas as coisas, de modo que não falta nada para a gente, então nós devemos agora ser capazes de suportar as provações que Ele mesmo está nos dando. É porque Deus nos equipou completamente com estas coisas. É justamente por isso que nós somos capazes de perseverar na nossa fé. Não é uma ação nossa, em última instância. Não é. A gente pode ser levado a ler isso aqui e inverter a ordem das coisas, né? Então, a perseverança é algo que eu faço. Não, o Tiago está mostrando que a perseverança não é algo que nós fazemos também. Não a partir de nós. É algo que nós fazemos, mas por causa do que o Senhor fez. Ele já nos equipou. Ele já proveu os recursos. Agora nós lançamos mão deles. Agora nós vivemos de modo a demonstrar os efeitos que nós assistimos em nossa própria vida dessa transformação. Ninguém quer sofrer, irmãos. Ninguém quer sofrer. Seria mais fácil, né, para nós, a gente tende a pensar assim, que nós pudéssemos já receber uma fé perfeita, né, íntegra, que não carecesse de ser provada para ser então aprovada. Há uma tendência por causa do nosso coração que busca se saciar em todas as coisas, em busca de ser completamente cheio. Há uma tendência em nós que faça a gente ter essa aversão pelo sofrimento. Mas os sofrimentos, né, eles são
consequência do nosso pecado. Nós, como seres criados pelo Senhor, não tivesse Adão e Eva pecado no Éden, nós não teríamos de lidar com essas mazelas. O Senhor não nos criou para que nós sofrêssemos eternamente. O Senhor nos criou para que nós vivêssemos eternamente. Para que nós tivermos prazer nele eternamente. Então, há um sentido em que parte da nossa aversão ao sofrimento seja fruto do nosso coração pecaminoso. Mas há um sentido também que parte da nossa dificuldade em lidar com o sofrimento se deu ao fato de que a gente não foi criado para sofrer. A gente sofre por causa do pecado, por causa do nosso pecado. Mas o que o Senhor está fazendo através desse sofrimento, irmãos, é o que precisa ser observado por nós, cristãos. Embora no nosso coração a gente talvez pense que melhor seria não sofrer, o melhor seria pensar que o melhor é sofrer com o Senhor do que viver bem sem Ele. O Senhor está no barco, está controlando, as ondas estão invadindo a embarcação. Tem hora que parece que vai virar, irmãos, o barco. Que não vai aguentar, que vai partir no meio. Mas o capitão dele sabe o que ele está fazendo e ele vai nos guiar até o porto seguro da salvação. Embora a gente seja avesso ao sofrimento, não queira sofrer, esse texto aqui é um convite para nós para experimentarmos alegria no sofrimento. Nós precisamos de uma leitura, de uma boa leitura da realidade, irmãos. E a realidade é, todos vão sofrer. Todos nós sofremos. Crentes ou não, todos os indivíduos sofrem. A questão é como nós sofremos. Tiago está nos mostrando aqui que há um jeito, há uma maneira de sofrer para a glória de Deus. Há um jeito, uma maneira de suportar as provações, até mesmo se alegrando nelas. A gente canta aqui uma música que se chama Misterioso é o Nosso Deus. Tenho certeza que todos aqui, irmãos, se lembram dessa canção. E o autor dessa música, eu acho que o pastor Paulo já contou e contou mais de uma vez, mas eu quero relembrar aqui a história dessa música. O autor dessa música, ele se chama William Cowper. E o William Cowper é autor de diversas canções, belíssimas canções. Esta é uma de suas composições. E alguns estudantes da história da vida de William Cowper dizem que ele era um homem que sofria com depressão e tinha, naturalmente ali um espírito, mais triste, vivia abalado, as circunstâncias o afligiam de maneira muito significativa. E em uma de suas crises, em meio a esses sofrimentos, o William Cowper ele decidiu tirar a própria vida dele. Ele, cristão, não achava que não conseguia mais suportar o sofrimento. Um dia ele disse assim, eu vou acabar com esse sofrimento. Ele estava fazendo justamente o que a gente aprende aqui que não deve fazer, né? A perseverança, ela não pode ser apressada. Ele queria apressar as coisas, ele queria marcar um jogo de futebol com a perna ainda quebrada. E ele falou assim, eu vou tirar a minha vida, eu vou acabar com esse sofrimento. E saiu de casa, então, pegou a carruagem ali para poder levá-lo até uma ponte de onde ele pretendia se lançar ali na Inglaterra. E ele disse que ele entrou ali e à medida que aquela carruagem ia sendo guiada ali pelo seu condutor, eles chegaram num dado momento onde havia muita neblina na estrada
E o homem estava dando voltas e mais voltas, eles não sabiam onde eles estavam mais. Até que depois de muito tempo rodando, o condutor da carruagem virou para ele e falou assim: ó, senhor, eu não tenho condições de te levar onde você quer que eu leve. Eu não estou enxergando nada aqui mais, eu vou precisar te deixar, eu não sei nem onde eu estou. Ele virou e falou assim: me deixa aqui, eu vou descer aqui mesmo então. E ele disse que quando ele desceu, ele estava na porta da casa dele. Ele estava na porta da casa dele de novo. Então ele escreveu essa canção. E numa das estrofes que nós cantamos aqui, dessa canção que foi traduzida pelo presbítero Solano Portela, o reverendo Valdeci, o reverendo Heber Júnior, ele diz assim: ó crentes que temei a Deus, só nele confiai. Por trás das nuvens negras vem o amor do vosso Pai. Não julgues pelo teu sentir, sua graça há de suster. Por trás do seu penoso agir, a sua face podes ver. Nós precisamos olhar além das nuvens, da neblina, por trás do que o sofrimento esconde. E os sofrimentos, irmãos, escondem a face do nosso Senhor. E é Ele mesmo que vai cuidar de que nós passemos por essas densas nuvens e que nós o contemplemos face a face. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês estão sofrendo. Eu tenho certeza que vocês têm razões na vida de vocês para sofrer. Mas a Escritura nos mostra que nós temos razões para crer que é possível se alegrar mesmo no sofrimento. Sofrimento nenhum, irmãos, pode roubar de nós essa alegria. A alegria de saber que as provações produzem perseverança e que ao final disso nós sairemos destas circunstâncias com uma fé mais robusta. Então que o Senhor nos ajude, que tenha misericórdia de nós e que ao sofrermos todos nós, que nós possamos confiar no Senhor. Ele já providenciou os recursos, Ele já nos equipou. Agora nós precisamos seguir em frente. Amém?